Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre algumas figuras que foram publicadas no artigo de minha autoria recente, que tem o título Novos Caminhos para o Manejo Sustentável das Águas Pluviais. Então, né, fazendo um pouquinho aí de referência ao meu trabalho. Esse artigo é uma colaboração, né, com pessoas com quem eu tenho aí uma jornada de trabalho acadêmica, né, o Rodolfo Scaratti, o Paulo Pellegrino e a Mariana Marchioni. Então, nesse artigo, basicamente, é feita uma revisão teórica, né, sobre a evolução dos sistemas de manejo de águas pluviais no Brasil e no mundo. Mas o que, né, eu queria muito destacar é os conceitos que esse artigo traz. Então, essa imagem aqui é uma figura muito importante do artigo, porque ela traz um pouco do detalhamento do que são os componentes do manejo das águas pluviais. Porque a gente tem, né, um pouco de mania de associar manejo de águas pluviais urbanas à drenagem das águas, porque isso tem relação com o desenvolvimento histórico do sistema, né? A gente tem, né, uma fase ali de desenvolvimento dos sistemas de drenagem urbana, onde a gente basicamente drenava as águas, né? Então a gente captava tudo e drenava para um ponto ajusante para não ter os problemas que o acúmulo do excesso, né, das águas, resultado da impermeabilização excessiva do solo, trazia junto, né, que todas as mazelas, né, que é os alagamentos, né, a inundação dos cursos d'água, enfim. Então, com isso a gente adotou essa, né, a premissa aí de drenagem de águas, né, drenar somente. E aí, com isso, os sistemas urbanos de águas pluviais ganharam um nome atrelado a esse conceito, né, da drenagem das águas. No entanto, quando a gente olha o manejo das águas pluviais, ele vai muito além disso, né? Então, manejar, né, significa a gente fazer a gestão de algo, né? Então, quando a gente pensa em manejo das águas pluviais, é a gente, né, decidir ali o que vai ser feito com as águas pluviais num sistema urbano. Então, a gente tem muitas opções que vão além da questão da drenagem, né? Então, aqui esse quadro resume um pouco dessas possibilidades. Então, a gente, né, tem a opção de drenar as águas, e em alguns momentos isso vai ser necessário, de fato. A gente tem a possibilidade de fazer a detenção das águas, que é esse armazenamento temporário num determinado reservatório, por exemplo, que pode ser uma estrutura cinza, verde, enfim. A gente tem a possibilidade de fazer a retenção das águas, que é armazenar a água em uma depressão, por exemplo, como um lago, e deixar com que essas águas infiltrem, evaporem, enfim. A gente tem a possibilidade de trazer, né, a infiltração das águas, então promover a infiltração ao longo da bacia hidrográfica, né, ou em pontos planejados, a evaporação das águas, né, e aí entra uma função importante da vegetação, trabalhando na evapotranspiração. A gente tem o tratamento das águas, né? E aí, dentro de um contexto de urbanização, isso é muito importante, porque a gente tem lá, né, diversas cargas poluentes vindas com o escoamento superficial por conta do uso, e ocupação do solo que traz, né, essas cargas poluentes. E a gente pode fazer o aproveitamento dessas águas, que é, né, após a sua captação, fazer a destinação dela, né, para fins não potáveis, né, que é o que a legislação permite. Então, a gente tem que ter em mente que fazer o manejo das águas urbanas envolve todos esses componentes e não só drenagem, né, como a gente está acostumado aí dentro da velha lógica. Aí, então, né, esse artigo traz esse conceito de que um sistema sustentável de manejo de águas pluviais, ele é aquele que ele vai, né, ter todos esses componentes. Então, né, quanto mais componentes eu trago para o meu sistema, né, e aí os componentes dentro da lógica dos processos, né, de drenagem, detenção, retenção, infiltração, evaporação, tratamento e aproveitamento. Quanto mais, né, processos eu incorporo no meu sistema, mais sustentável o meu sistema fica. E aí, né, tem uma análise toda, né, sobre a nomenclatura das soluções baseadas na natureza, né, trazendo aí
esse jogo, né, de onde entra aí a infraestrutura verde, as cidades esponjas, né, dentro das tipologias de solução baseada na natureza. Eu vou fazer depois um outro vídeo falando especificamente sobre isso. Aí, né, uma análise sobre a ocorrência desses termos na base, né, científica de artigos e trabalhos. Então, né, esse artigo traz toda essa contextualização, né, da importância da gente agregar esses processos no manejo das águas pluviais urbanas, né? Então, sabendo, né, que a gente tem, né, esses outros processos, não só drenagem, como foi feito lá no passado. Espero que seja interessante aí para vocês, que vocês possam acessar o artigo, ler e trazer aqui suas próprias percepções de toda nessa gama de informações que o artigo traz. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo.